Opa, é o Marlon aqui, tudo bem? Nós vamos entrar agora num ponto-chave da norma de auditoria interna, esta que a gente está assistindo, estudando um pouco nos vídeos, que também está numa nova seção. Essa seção nova dentro da norma de auditoria é a seção 12.2, como você pode ver aí na tela, que é sobre as normas de execução dos trabalhos. Anteriormente a gente viu a parte de conceituação, né, sobre a auditoria interna, que a gente tratou de objetivos, papéis de trabalho, fraudes, erros, tá? E agora a gente vai partir para a parte de execução dos trabalhos. É uma parte mais prática, um pouco mais se aprofundando na auditoria interna. E qual que é o primeiro item que a gente tem nas normas de execução? É justamente o planejamento da auditoria interna. Bem, o que envolve o planejamento de uma auditoria interna? Como é que a auditoria interna se planeja para efetuar todos os seus trabalhos? A gente vai ter no primeiro item, que é o item 12.2.1.1, que diz o seguinte: planejamento do trabalho da auditoria interna compreende os exames preliminares das áreas, atividades, produtos e processos, para definir a amplitude e a época do trabalho a ser realizado, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela administração da entidade. Resumindo, como é que a gente pode entender esse ponto? Aqui vem dizer o seguinte, que o planejamento da auditoria vai ser feito através de exame de cada uma das áreas. E dentro das áreas, todas essas as atividades, os produtos e os processos que cada área contém. Então, através de exames dessas áreas, desse conjunto que eu acabei de citar, o auditor interno vai poder definir qual que vai ser a amplitude do seu trabalho e também a época do seu trabalho. Vamos lá, de uma forma mais simples. Por exemplo, o auditor, a gente pega qualquer empresa comum, onde a gente tem ali um setor financeiro, um setor de contabilidade, um setor RH, um setor de compras, enfim, cada uma dessas áreas, cada uma tem os seus processos internos, cada um tem suas atividades, cada um tem seu método de trabalho. Então, a auditoria interna vai examinar cada uma dessas áreas, vai fazer um exame preliminar, tá, de cada uma dessas áreas e tudo que contém, para poder definir qual a amplitude do seu trabalho, ou seja, dependendo de uma área mais complexa do que outra, a amplitude do trabalho do auditor terá que ser mais aprofundado, terá que ter uma amplitude maior do que numa outra área. E também a época que vai ser feito o trabalho. Existem áreas que é mais difícil de realizar um trabalho em X mês do ano do que outras. Então, por exemplo, uma área de compras de determinada indústria pode ser muito difícil de demandar um tempo para o auditor interno numa época em que se faz bastante compras, né? Então, tudo isso é necessário para que a auditoria interna consiga se planejar a melhor época de realizar um trabalho em determinada área, determinar a profundidade também. Então é isso que este ponto vem trazer para nós, dando uma introdução na parte de planejamento da auditoria interna. Tá? Avançando um pouquinho, a gente tem ali o ponto 12.2.1.2, que traz para nós quais que são os fatores relevantes que o planejamento deve conter. Tá, eu vou ler rapidamente esses pontos e comentar conforme eu achar necessário, para que a gente possa ter um entendimento bem prático também. A gente pode ver ali, como eu vou apontar aqui para vocês com a seta, o primeiro item é o conhecimento detalhado da política e dos instrumentos de gestão de riscos da entidade. Ok? Então, em primeiro lugar, o planejamento da auditoria deve conhecer cada uma das políticas e instrumentos de gestão de risco da empresa. Eu já adianto que isso não é nem um pouco fácil, dependendo da empresa existem dezenas de políticas, tá? Cada política para cada atividade
Ou seja, dando um exemplo bem prático, a gente pode encontrar políticas de adiantamento de viagem, política de compras, política de fornecimento de carros, de automóveis para o pessoal do comercial. Então, a gente pode encontrar dezenas e dezenas de políticas dentro da empresa, mas isso deve sim contemplar o planejamento da auditoria interna. O segundo item que a gente pode ver aqui é o conhecimento detalhado das atividades operacionais e do sistema contábil e sistema de controles internos, e qual o seu grau de confiabilidade da entidade. Ou seja, o planejamento da auditoria também deve conter esse conhecimento dos sistemas contábeis que a empresa usa, tá? Os softwares contábeis que ela utiliza, o planejamento deve contemplar isso, ou o sistema de controle interno, se for segregado esses dois, né? E qual é o grau de confiabilidade que a empresa tem nesses sistemas. Então, existem casos aí de empresas que mantêm lá um sistema, um software interno para a gestão da contabilidade, só que de alguma maneira a organização não tem confiabilidade nenhuma no sistema, seja porque conflitos internos, seja porque foi mal implantado, seja porque não tem mão de obra qualificada para administrar esse sistema, tá? Esse software. Isso tudo o auditor interno precisa perceber e precisa ter bem claro no seu planejamento também. Tá? O ponto 3 que a gente tem aqui, que precisa ser considerado pela auditoria interna, tá? Um terceiro fator é o seguinte: a natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimentos de auditoria que vão ser aplicados. Ou seja, o planejamento da auditoria tem que ter muito bem destacado quais que são os procedimentos que a auditoria interna vai utilizar. Tá? Qual que vai ser a extensão, qual que vai ser a profundidade dos procedimentos em que ela vai estar aplicando no decorrer do seu trabalho. Tudo isso precisa, ou seja, esses procedimentos precisam estar alinhados com a política de gestão de riscos da empresa também. Então esse é o terceiro item que precisa, que necessariamente tem que estar bem claro no planejamento da auditoria interna. Avançando, próximo item, vou dar uma apressada até para esse vídeo não ficar um pouco extenso, um pouco cansativo. Nesse próximo item a gente tem a existência de entidades associadas, filiais e partes relacionadas que estejam no âmbito dos trabalhos da auditoria interna. Ou seja, o planejamento da auditoria também precisa contemplar ou precisa evidenciar se existem outras entidades, né, filiais da empresa, e se essas vão estar dentro do trabalho do auditor interno, ok? Próximo ponto, o uso do trabalho de especialistas. No planejamento de auditoria também tem que estar bem claro se a auditoria interna vai utilizar especialistas. Outros, um exemplo bem rápido é, por exemplo, quando vai ser feito algum laudo, um laudo de imobilizado, o auditor interno, a maioria das vezes, não tem capacidade para fazer um laudo técnico em cima do imobilizado da empresa. Então é chamado uma empresa ou um profissional habilitado para tal, para fazer um laudo técnico. Então, esses profissionais, esses especialistas, o trabalho deles também tem que ser contemplado no planejamento da auditoria interna. Okay? Próximo ponto, os riscos de auditoria, seja pelo volume ou pela complexidade das transações, também tem que ser contemplados no planejamento. Temos aqui o conhecimento do resultado e das providências tomadas em relação a trabalhos anteriores. Então, todos os trabalhos de auditoria anteriores por outros profissionais de auditoria ou por outras empresas de auditoria deve haver o seu conhecimento, tá, por parte da auditoria interna. Temos aqui mais um ponto, que seria o penúltimo ponto,
tá, desse item, que é as orientações e as expectativas externadas pela administração aos auditores internos. Então, no planejamento de auditoria interna, deve ter ali todas as orientações, ou tudo que espera a administração dos auditores internos. Como último ponto, a gente tem o conhecimento da missão e dos objetivos estratégicos da entidade. Tá? Então, todos esses pontos que eu falei rapidamente, eles são fatores, tá? São fatores relevantes na execução de trabalho de auditoria interna e devem ser contemplados no planejamento do auditor, no planejamento do departamento da auditoria interna. Tá? Vamos partir para o próximo ponto. Esse ponto aí que a gente tem na tela, 12.2.1.3, ok? Ele fala o seguinte: o planejamento deve ser documentado e os programas de trabalho formalmente preparados, detalhando-se o que for necessário a compreensão dos procedimentos que serão aplicados, em termos de natureza, oportunidade, extensão, equipe técnica e uso de especialistas. Ele está a dar uma repetida no que a gente já falou, mas em resumo seria o quê? Planejamento que a auditoria interna for fazer, contemplando todos esses fatores, ele deve ser documentado. Tá? Então ele tem que ser registrado, seja em forma física, de papel, ou forma eletrônica. Ele tem que ser de alguma forma documentada e arquivada pelo departamento de auditoria interna, ou pelo auditor interno, tá? Se ele for só. Então é isso que a gente tem no item de planejamento. A gente tem um último subitem, tá, que trata sobre os programas de trabalho, sobre qual é o programa que o auditor interno ou o departamento de auditoria interna vai seguir. E esse ponto diz o seguinte: os programas de trabalho devem ser estruturados de forma a servir como guia e meio de controle da execução de trabalho, devendo ser revisados e atualizados sempre que as circunstâncias o exigirem. Perfeito. Esse subitem está dizendo para nós o quê? No momento que o auditor interno ele elabora um programa de trabalho, tá? Esse programa deve ser o guia dele. É por ali que ele vai se guiar para estruturar todo o seu trabalho, para estruturar a execução do seu trabalho. Como que ele vai fazer, qual área que ele vai direcionar o seu trabalho, todo passo a passo que ele vai ter pela frente. Então, deve ser o guia do auditor o seu programa. E por isso que a norma ela cita bastante a organização, cita bastante o arquivamento correto de todo o seu planejamento, todo o seu programa, que justamente ele vai ser o manual, digamos assim, do auditor interno. E aqui a gente encerra esse ponto, esse item sobre planejamento de auditoria interna. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.